Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Você, meu irmão, minha irmã, de todos os lugares que nos acompanha, nas mensagens e orações que temos trazido aqui diariamente. Depois dessa mensagem, eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua família e por todos os seus caminhos. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Jonas, no capítulo 1, nos traz um ensino aqui. Um ensino a respeito da vontade de Deus. Quando nós, meus irmãos, queremos fugir do propósito, isso mesmo, de Deus para as nossas vidas, muitas vezes nós iremos enfrentar tempestades nas nossas vidas. Muitas vezes, nem sempre as resistências na nossa vida é o inimigo, é o diabo. Muitas vezes, meus irmãos, Deus, ele resiste ao homem, isso mesmo, pela dureza do seu coração. E nós não podemos, meus irmãos, endurecer o nosso coração para a voz de Deus, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, Deus ele quer nos plantar, isso mesmo, em um determinado lugar. Muitas vezes, meus irmãos, Deus ele quer fazer determinadas coisas nas nossas vidas, mas nós resistimos à vontade de Deus. E Deus, meus irmãos, ele nos chama, não é para que a minha ou as nossas vontades, a sua, seja feita, mas que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. No livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, a palavra de Deus, meus irmãos, diz o seguinte: olhe bem, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se Deus, meus irmãos, ele fala conosco, como falou com Jonas, isso mesmo, e ordenou ele que levasse o evangelho na cidade de Nínive, e Jonas, meus irmãos, recusou, Jonas desviou o caminho, Jonas, meus irmãos, não obedeceu a palavra de Deus, e isso trouxe grandes consequências e problemas para ele, isso mesmo. Nós não podemos endurecer o nosso coração, mas nós devemos, meus irmãos, mostrar para o Senhor que nós somos um vaso, meus irmãos, nas mãos do oleiro, e Ele, meus irmãos, irá nos refazer, nos fazer da forma que Ele deseja, para a obra que Ele deseja, isso mesmo, para, meus irmãos, o que Ele desejar nas nossas vidas. E nós não podemos, meus irmãos, interferir, endurecer o nosso coração, isso mesmo, contra, meus irmãos, a vontade de Deus. Os hebreus, meus irmãos, eles resistiram à voz do Espírito Santo. Lá no deserto, meus irmãos, quando eles saíram do Egito, eles passaram 40 anos, eles viram milagres, eles viram a palavra de Deus, eles tiveram a lei, eles tiveram, meus irmãos, tudo o que alguém possa imaginar. Mas mesmo assim, eles endureceram o coração, isso mesmo, eles endureceram o coração e sempre, meus irmãos, queriam voltar para o Egito, sempre, meus irmãos, queriam seguir o seu coração, não seguir a vontade de Deus. Eles não queriam seguir o caminho que Deus tinha ordenado para eles, mas eles queriam, meus irmãos, seguir o desejo do coração deles, isso mesmo. E o coração do homem, meus irmãos, é enganoso. No livro de Jeremias, capítulo 17, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas.
E se a gente, meus irmãos, endurecer o nosso coração, ou querer, meus irmãos, seguir os nossos corações, o nosso coração, os nossos desejos, porque só temos um coração, mas os desejos são muitos, e quando me refiro a corações, ao coletivo, de pessoas, se a gente, meus irmãos, resistir, nós iremos, meus irmãos, muitas vezes, atrapalhar o propósito de Deus nas nossas vidas e muitas vezes sofrer situações que não devíamos passar, muitas vezes porque o nosso coração está endurecido para o propósito de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, se Deus ele nos chamou, se Deus, meus irmãos, ele está conosco, se nós, meus irmãos, e a nossa fé, a nossa confiança está no Senhor, nós não devemos temer. Quando Deus falou com Jonas e pediu que Jonas, meus irmãos, fosse à cidade de Nínive, lá anunciar o evangelho, anunciar ali o arrependimento para a vida que aquele povo estava vivendo de pecado, Deus disse: vai até a cidade de Nínive e proclama ali a minha palavra, porque o meu juízo irá cair sobre aquela cidade, se eles não se arrependerem. Por a cidade de Nínive ser uma cidade, meus irmãos, muito maliciosa, muito mal, isso mesmo, e que matavam os profetas, Jonas, meus irmãos, fugiu do caminho. Jonas, em vez de pegar a embarcação, o navio que ia para Nínive, ele pegou para outra cidade chamada Tarsis. E ali, meus irmãos, Jonas começou a sofrer as consequências. Pelo quê? Primeiro, Jonas entra nesta embarcação para outra cidade, se esconde no porão daquela embarcação, daquele navio, e ele, meus irmãos, ali foi, olhe bem, Jonas, meus irmãos, foi uma maldição naquela embarcação. Um homem que tinha um propósito de Deus, um homem, meus irmãos, que tinha um chamado de Deus, mas quando ele entrou no lugar errado, isso mesmo, contra o propósito de Deus, Jonas, ali, meus irmãos, se tornou-se o mal naquela embarcação, isso mesmo. Por quê? Porque, meus irmãos, quem estava ali, estava, meus irmãos, contra a vontade de Deus. Estava ali, meus irmãos, na desobediência à palavra de Deus, com o coração endurecido, isso mesmo. E muitas vezes levado pelo medo e pelo comodismo do seu coração. Olha o que diz a palavra de Deus. Olhe bem. Deus disse: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A malícia, a maldade da cidade de Nínive era grande, isso mesmo. Eles não tinham temor e nem respeito, reverência a Deus de forma nenhuma. E Deus disse: Jonas, toma, pega um barco e vai até lá, e anuncia a minha palavra àquele povo. Isso mesmo. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Quando Jonas ouviu a palavra de Deus, ele fugiu. Ele fugiu do caminho que Deus queria e foi para outro caminho. E isso trouxe consequências. Isso mesmo. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas, meus irmãos, aqui ele tentou se esconder-se do Senhor. Como ninguém se esconde, meus irmãos, olhe bem, ninguém se esconde da presença de Deus. Alguém pode estar no mais profundo abismo, alguém pode estar no lugar, meus irmãos, mais distante, mais obscuro. Ninguém foge e ninguém se esconde da presença de Deus, dos olhos de Deus, ninguém foge. Jonas entra neste barco e se esconde lá no porão, dizendo: assim eu irei me esconder de Deus. Que coisa, que coisa. Jonas disse: assim eu irei me esconder da presença de Deus. Eu não vou para aquela cidade. Aqui, meus irmãos, a sua desobediência à vontade, à palavra de Deus, o seu coração endurecido, isso mesmo, para não obedecer a Deus, trouxe consequências para aquela embarcação daquele povo, isso mesmo, que ia para a cidade de Tarsis. Eles começaram, meus irmãos, a pagar um preço agora,
pela desobediência, meus irmãos, de Jonas. Mas o Senhor mandou ao mar, naquela embarcação que ia para a cidade de Tarsis, onde Jonas estava ali escondido, isso mesmo, em desobediência à ordem de Deus, isso mesmo. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Por causa de Jonas, Deus criou uma grande tempestade. Elevou ali uma grande tempestade, um vento forte. O mar se agitou-se e o navio estava para se partir ao meio, porque havia um homem que estava ali escondido em desobediência a Deus. Isso mesmo. E este homem não é um homem mau, não. Era um homem que tinha um propósito, um chamado de Deus. Isso mesmo. Que Deus, meus irmãos, era escolhido por Deus para, meus irmãos, uma missão especial. Mas ele, meus irmãos, pelo medo, ele, meus irmãos, pela dureza do seu coração, ele, meus irmãos, preferiu fugir, isso mesmo, e não ir para a cidade de Nínive. E se eu vou fugir, eu não vou para aquela cidade com medo, isso mesmo, de enfrentar isso, o que ele tinha que enfrentar. Muitas vezes, meus irmãos, a gente, meus irmãos, pela dureza dos nossos corações, nós, meus irmãos, muitas vezes por desobediência à palavra e à vontade de Deus, nós muitas vezes iremos sofrer situações que não é o que Deus ele queria para nós. E muitas vezes iremos colocar pessoas que estão ao nosso redor para pagar preços altíssimos. Muitas vezes, meus irmãos, pela nossa desobediência à palavra de Deus, às ordenanças de Deus. Jonas estava colocando este barco, esta embarcação a pique, a se afundasse, porque ele estava, meus irmãos, em desobediência à vontade de Deus. Que eu, você, meu irmão, minha irmã, venhamos, meus irmãos, abrir os nossos corações e saber que aquele que nos chamou, aquele que está conosco, ele estará nos cuidando de cada um de nós, ele estará nos ajudando. Se Deus ordenou a Jonas a ir à cidade de Nínive, a proclamar a palavra de Deus, Deus estaria com ele. Se Deus, meus irmãos, nos chamou para um devido propósito, para uma devida obra, atividade, se Deus conta conosco para algo, isso mesmo. Nós não devemos, meus irmãos, olhar para o tamanho, para a situação, para as dificuldades, para as circunstâncias, mas nós devemos, meus irmãos, estar de pronto. Eis-me aqui, isso mesmo, eis-me aqui. Como o profeta Isaías, ele se colocou diante do Senhor. Não querer fugir, endurecer os corações. Não, meus irmãos, querer agradar as nossas vontades. Não, meus irmãos, seguir o sentimento dos nossos corações, mas sim, meus irmãos, estar pronto para a obra e para a vontade de Deus nas nossas vidas. Para que assim, meus irmãos, não venhamos sofrer isso mesmo, não venhamos sofrer danos, não venhamos colocar pessoas, meus irmãos, a danos, a frustrações, a situações e tempestades que não deveriam acontecer. Quantos pais e famílias, meus irmãos, põem a sua família, isso mesmo, há tantos problemas, muitas vezes pela dureza do seu coração. Muitas vezes, meus irmãos, porque não quer obedecer à vontade e à palavra de Deus. Ele sofre a sua família, isso mesmo. Quantas pessoas, isso mesmo, muitas vezes têm negado o chamado de Deus, têm negado, meus irmãos, a vontade de Deus. E eu digo para você que está me ouvindo, você que está com o seu coração endurecido, você que tem resistido à voz de Deus, você que tem resistido à palavra de Deus, isso mesmo. Deus ele vai cada vez mais, isso mesmo, balançar o barco, a tempestade, para que você possa reconhecer o propósito que Deus tem na sua vida. E Deus não faz isso, meus irmãos, não é porque Deus, meus irmãos, não ama essas pessoas, mas é porque essa pessoa está em desobediência, está com o coração endurecido
contra, meus irmãos, o propósito de Deus, contra a voz de Deus. Não é que Deus não amasse a Jonas, ao contrário, ele era um homem escolhido por Deus, mas ele estava fugindo do propósito, da vontade e da obra que Deus queria fazer. E eu digo uma coisa para você: aquele que nos chamou, ele é quem cuida de nós, e nós não devemos temer. A cidade de Nínive era um povo mau, mas quem estava enviando Jonas para lá era o Senhor, era o Deus Todo-Poderoso. E aquele que nos chama, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E quando aquele povo, meus irmãos, viu que o barco estava para afundar, estava para se partir ao meio, os capitães, os soldados que estavam naquela embarcação, eles começaram a procurar e jogar os mantimentos, jogar as caixas, aquilo que tinha um peso sobre aquele barco, jogar no mar, para que o mar, meus irmãos, não pudesse afundar pelo peso, achando que era alguma coisa. E em meio, meus irmãos, a todo aquele alvoroço, eles encontraram um homem que estava cochilando, dormindo, lá no mais profundo porão daquele barco, daquele navio. E quando pegaram aquele homem, disseram: o que tu estás fazendo aí, dormente? Olha o que diz aqui. E o mestre do navio, chegando-se a ele, disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas estava dormindo, isso mesmo, Jonas estava dormindo naquela embarcação, lá escondido, isso mesmo, achando que estava fugindo dos olhos de Deus. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha, meus irmãos, que Deus não trabalha em sorte, isso mesmo, Deus não trabalha com estas coisas, mas esta sorte caiu justamente sobre Jonas. Eles, meus irmãos, fizeram ali um jogo ali, para saber quem era o culpado daquilo ali, e caiu justamente sobre Jonas. Não que Deus fale por meio destas coisas, mas era porque, meus irmãos, Jonas mesmo era o culpado. Ele mesmo era que estava causando aquele alvoroço ali naquele barco. Isso mesmo, pela desobediência que ele estava. Então lhes disseram: declara-nos tu por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aí Jonas revelou, quem ele era. Ele disse: eu sou hebreu, isso mesmo, e eu sirvo ao Deus, e temo ao Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra seca. Quando Jonas falou isto, o medo, o temor entrou no coração daqueles homens de tal tamanho, que eles pegaram Jonas, oraram a Deus e pediram que o sangue de Jonas não caísse sobre a cabeça deles, e jogaram Jonas no mar. Isso mesmo, pela desobediência dele. Só que ali, meus irmãos, Deus já tinha um propósito. Um peixe, isso mesmo, um peixe gigante, engole a Jonas, isso mesmo, engole ele, isso mesmo, engoliu. Um peixe, posso dizer para você que foi uma baleia, um tubarão, porque a Bíblia não descreve, mas diz que foi um peixe grande, engoliu a Jonas. E ele passou, meus irmãos, Jonas passou 3 dias, isso mesmo, Jonas passou, meus irmãos, 3 dias e 3 noites, isso mesmo, no ventre deste peixe. Que coisa, meus irmãos. Jonas passou, meus irmãos, 3 dias no ventre deste peixe. 3 dias, olha aqui, depois deparou-se, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. 3 dias e 3 noites, este homem, Jonas, isso mesmo, ele passou no ventre de um peixe. E Deus, meus irmãos, levou ele a reconhecer o caminho dele, a sua falha, isso mesmo, que ele estava
diante de Deus. E Deus faz com que aquele peixe, isso mesmo, leve Jonas e cuspa, isso mesmo, e jogue Jonas, isso mesmo. E aquele peixe, meus irmãos, cuspiu Jonas lá na cidade de Nínive, onde era para ele ir. Que coisa, meus irmãos. Meus irmãos, quando Deus ele quer fazer algo nas nossas vidas, nós não podemos fugir da voz de Deus, da palavra de Deus. Eu falo para você que está me ouvindo. Talvez Deus já tenha falado tanto com você e você tenha resistido à voz de Deus. Talvez Deus já te chamou, isso mesmo, para que você entregue a sua vida para Jesus, para que você se arrependa dos seus pecados. Talvez Deus, meus irmãos, já chamou você, isso mesmo, porque Deus tem um propósito. Não é porque Deus não ama você, porque Deus tem um propósito. Mas você, meus irmãos, como os hebreus, você tem endurecido o seu coração para a voz do Espírito Santo. E muitas vezes, meus irmãos, você tem passado situações porque você tem endurecido o seu coração para a voz de Deus. E Deus ele te chama esta noite. Deus ele te chama neste dia, neste momento que você me ouve. Isso mesmo, para que você entregue o seu coração, entregue a sua vida, para que não seja feita a sua vontade, isso, mas a vontade de Deus possa prevalecer na sua vida. Amém? Eu quero orar por você agora, meu irmão, minha irmã. Entregue a sua vida para Jesus. Deixe que Ele cuide, conduza a sua vida agora. Vamos orar juntos em uma só fé. Se você está triste, desanimado, talvez você tenha resistido à voz de Deus, talvez você tenha enfrentado uma luta, um problema, problemas de saúde, problemas espirituais na sua casa, na sua família. E eu quero orar por você agora. Eu quero ajudar você, juntos em uma só fé e em um só propósito. Vamos orar juntos em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós entramos em oração com muita fé, Senhor, e nós te rogamos neste momento. Pai, visita os teus filhos, Senhor, este homem, esta mulher, esta pessoa, Senhor, que está triste, talvez enfrentando uma luta, um problema espiritual, crises na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida sentimental, econômica. Meu Deus, quantas pessoas têm sofrido, talvez, meu Deus, o coração foi endurecido, ou talvez, meu Deus, ela foi magoada, ofendida, magoado. Meu Deus, entra agora nesta vida, nesta casa, nesta família, libertando, transformando, abrindo os olhos, quebrantando os corações, curando o enfermo, Senhor, repreendendo todo o mal que tem agido nesta vida, repreendendo, Senhor, todo o mal, Senhor, que tem oprimido esta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, opera o teu poder, Senhor, curando o enfermo, libertando o cativo, trazendo vida, salvação, transformação. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora, Senhor, nesta casa, nesta família, no corpo desta pessoa, Senhor, trazendo vida, curando, abrindo os caminhos, abrindo as portas, trazendo vida e salvação. Opera, meu Pai, o teu poder, Senhor, manifeste o teu Espírito agora, Senhor, Espírito Santo. Age agora nesta vida, Senhor, fortalecendo o cansado, curando, tirando, Senhor, todo o peso, todo o cansaço, toda a insônia, todo o peso, todo o espírito, Senhor, de depressão, toda a ansiedade, todo o medo. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que a dor vá embora, os nódulos, os cistos. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, o diabetes, o problema no sangue, nos rins, no fígado. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a pressão alta. Meu Deus, opera maravilhas, Senhor, liberta, Senhor, traz vida, traz paz para este lar, para esta casa, Senhor, leva paz ao coração desta pessoa. Meu Deus, eu oro e eu abençoo pelo teu poder, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Receba de Deus a bênção, a saúde, receba um milagre, receba a transformação dos céus sobre a sua vida. Eu amo vocês, tá? Que Deus te abençoe.